agradecer, Papai do Céu, pela oportunidade de acordar mais um dia, pelo pão de cada dia, pela nossa família, pela nossa saúde, não é isso? Vamos lá então para o nosso livro de português. Abra lá na página 112, né? Aí nós vamos ver de olho na imagem, tem uma tirinha bem interessante. Quem aí já ouviu falar em Isaac Newton? Alguém sabe quem é? Isaac Newton, ele é considerado assim o pai da ciência moderna, né? Ele foi o homem que ficou olhando assim para as maçãs e se perguntava: poxa, mas por que a maçã só cai para baixo? Ela não cai para o lado nem sobe? Ele foi quem descobriu a lei da gravidade, sabia? Pois é. E aí nós temos a tirinha ilustrando, né? Ele aí embaixo de uma macieira, né? Lendo um livro, e aí de repente uma maçã caiu na cabeça dele, né? E ele ficou observando aquilo tudo, né? E aí de repente ele se questionando, teve aquela ideia e depois foi compartilhar com as pessoas, conforme nós vimos aí nesse último quadrinho, certo? Nessa página 113 tem a primeira questão que diz assim: a história da tirinha retrata Isaac Newton. O que ele estava fazendo no primeiro quadrinho? O que será que ele estava fazendo aí nesse primeiro quadrinho, com esse livro na mão? Ele estava estudando, olha só. Já imaginou? Pois é. O que aconteceu enquanto ele estava sentado embaixo da macieira? O que aconteceu aí, gente? Chega a ser até um pouco engraçado. Ele estava ali estudando e aí de repente veio uma maçã e pá na cabeça dele. Olha só. Pois é, vocês vão colocar aí. Uma maçã caiu em cima dele, né? Em cima de sua cabeça. Na terceira questão diz assim: como Isaac Newton era um cientista, ele deve ter formulado várias perguntas ao longo da vida para, a partir delas, realizar experimentos. Em qual quadrinho está representado o momento em que ele tinha uma dúvida? Qual será, gente? Vocês sabem me dizer? A imagem que aparece uma lâmpadazinha em cima da cabeça dele, né? Vocês vão colocar aí. Como Isaac Newton era um cientista, ele deve ter formulado várias perguntas ao longo da vida para, a partir delas, realizar experimentos. Aí nesse pontinho diz assim: em qual quadrinho está representado o momento em que ele tinha uma dúvida? Olha só, nós sabemos que quando surge a lâmpadazinha na cabeça da pessoa é porque ela já chegou à conclusão, né? Ela teve uma ideia. Mas antes desse quadrinho que tem uma lâmpadazinha aí, tem um outro quadrinho. E esse quadrinho ele está fazendo o quê? Ele está com a maçã na mão, né? E ali com a outra mão na cabeça, sem entender muito bem o que aconteceu. Meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Por quê? Né? E então vocês vão colocar aí que foi no terceiro quadrinho, né? Onde ele tem uma dúvida. Já no quarto quadrinho, né? Olhem aí na quarta questão. No quarto quadrinho, o que indica que ele teve uma ideia? Já expliquei para vocês, a lâmpada. Na quinta questão, de acordo com a tirinha, qual foi a ideia que o cientista teve? Qual foi? Vocês sabem me dizer? Olha só o que ele está fazendo aí. Ele foi fazer doces e tortas de maçã para vender. Olha só. Observe aí as pessoas, né? Na barraquinha dele, comprando as tortas e os doces de maçã. Considerando o final da história, qual foi a pergunta que Isaac Newton fez? Marque X no item correto. Por que as maçãs caem? Por que essa maçã caiu na minha cabeça? O que posso fazer com as maçãs que estão caindo da árvore? Como é possível saber quando as maçãs vão cair? Então, qual dessas tirinhas, qual dessas bolinhas aí nós podemos marcar? É a terceira bolinha, né? Que posso fazer com as maçãs que estão caindo da árvore, certo? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre Isaac Newton, tá bom?
façam uma pesquisa mais a fundo. Eu irei deixar um link para vocês também lá no grupo, tá bom? Para que vocês entrem e se familiarizem mais com a história de Isaac Newton, certo? E como ele descobriu a lei da gravidade, tá bom? Vamos lá para a página 114. Na página 114 diz assim: que fruta você mais gosta de comer? Você sabe de onde ela vem? A cientista Sueli Ângelo sempre se interessou muito por plantas e produziu o texto a seguir para nos explicar um pouco mais sobre elas. Leia e divirta-se. E aí tem esse quadrinho, né, falando sobre as plantas exóticas e plantas nativas. Vocês sabem me dizer o que é planta exótica? São aquelas plantas que vieram de fora, elas não são nativas, não nasceram daqui, não se criaram aqui no Brasil, elas vieram de fora. Exemplos de algumas são o eucalipto, né, aquela planta cheirosa. Tem também o bambu, né? O bambu ele veio da Ásia, olha só. Tem o dendezeiro, né, aquela planta que a gente tira o azeite de dendê, né, que faz o azeite de dendê. O café veio da Etiópia, olha só. E a mamona também, né? Vocês tiverem mais interesse quanto a plantas exóticas, vocês podem estarem fazendo pesquisas, né, com relação a isso. Também temos as plantas nativas, né, que é as plantas que são aqui mesmo do Brasil, certo? Façam uma pesquisa sobre isso, que é muito interessante, tá bom? Para entender o caminho percorrido pelas plantas exóticas, é preciso saber onde elas supostamente surgiram e como foram domesticadas pelo homem. Dizemos que uma planta ou animal são domesticados quando o homem os cultiva ou cria, no caso do animal, né? E vai selecionando ao longo das suas gerações as características de seu interesse, certo? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura da página 115 e respondam aí essa atividade, essas duas questões, né? Que é uma atividade prática, a primeira questão, e a segunda questão é resposta pessoal, tá bom? Nós iremos socializar essas respostas lá pela aula do Zoom, tá bom? E sanar qualquer dúvida que tiver ficado, tá certo? Então, por hoje é só. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!